Professora, conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência na primeira graduação, quais impressões você tinha antes de fazer parte desse mundo, se tinha alguma familiaridade com esse ambiente antes de ingressar na academia. Bom, não tinha nenhuma experiência. Eu fui fazer a graduação em Letras Linguística na Unicamp, quando eu entrei na Unicamp em 1994. A graduação não era separada lá como é hoje, né? E aqui na USP era o contrário, você escolhia a habilitação no vestibular e já entrava diretamente para aquela habilitação. Então a USP fez esse movimento, né, de juntar tudo, e o aluno hoje entra, né, para o curso geral de letras, e depois, ao final do primeiro ano, ele faz a escolha pela habilitação que ele gostava, preferir. Mas não, então eu entrei na Unicamp nesse curso que era de letras e linguística, mas não tinha noção do que era a linguística. Eu gostava muito de inglês, eu dava aulas de inglês, então entrei com esse interesse, mas nunca tinha ouvido falar da linguística. Foi minha primeira experiência, foi lá. Meu primeiro professor foi o professor Círio Pocente, minha primeira disciplina de linguística no primeiro semestre. E foi aí que eu fui me interessando pela área, né, querendo saber mais sobre o que era a linguística. Mas então não tinha nenhuma experiência, não conhecia ninguém da área de linguística, nunca tinha ouvido falar. E desde sempre você soube que gostaria de ser professora e se dedicar à linguística? Bom, me dedicar à linguística não, né? Como eu falei antes, eu não conhecia a área, mas eu sempre gostei de brincar de professora. Desde pequena minha mãe conta isso, eu tinha uma lousa e eu dava aula para as minhas amigas, eu dava aula para o meu pai, eu dava aula de qualquer coisa para todo mundo. Então eu sempre gostei dessa área. Dessa coisa de ser professora, mas não sabia do que. E depois, quando eu cresci mais um pouco, isso acho que ficou meio dormente. Não pensava, quando estava pensando em vestibular, não necessariamente em ser professora, mas quando eu fui chamada para dar aula de inglês num curso de idiomas perto da minha casa, a professora já tinha sido minha professora e ela tinha começado essa escola nova. Ela me chamou, falou que queria que eu começasse a dar aula para ela. Aquilo voltou, esse interesse pela docência. Eu adorei dar aula de inglês naquele ano anterior ao vestibular, e foi aí que eu decidi prestar o vestibular para letras, né? E fiz a minha graduação não pensando muito nisso, né? Porque eu fiquei tão envolvida com a linguística, com a questão de pesquisa, que a ideia de ser professora de inglês meio que ficou de lado, mesmo porque na Unicamp eles nem têm habilitação, né? Você não tem a licenciatura em inglês, por exemplo. Mas era o lugar onde eu podia fazer a faculdade. E então ficou tudo meio confuso nessa graduação. Não estava muito claro o que ia acontecer com essa questão, se eu ia ser professora ou não. Eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, né? E eu vejo que isso acontece muito com os alunos hoje também. Eles começam a fazer as disciplinas, eles começam a se envolver, seja na linguística, no inglês, no italiano, em qualquer habilitação que eles escolham, mas eles não sabem direito ainda o que eles vão fazer. Eu acho que isso é meio comum, né? O que acontece mesmo nessa nossa área. Professora, sobre a vida financeira, você teve alguma dificuldade no começo da carreira? Conta um pouco sobre como foi esse começo até você conseguir se estabilizar financeiramente. Durante a graduação eu não trabalhei, né? O meu pai me ajudava, apesar de com muita dificuldade, mas ele conseguia me manter na faculdade para eu só estudar. Então, quando eu terminei a graduação, eu estava nesse momento ainda de dúvida, que eu não sabia, né? Poxa, a linguística é basicamente pesquisa. E eu já tinha feito 2 anos de iniciação científica durante a graduação, mas eu tinha muita dúvida se eu era talhada para pesquisa. E agora o que eu vou fazer? Como assim, eu fazendo pesquisa? Será que eu vou dar certo fazendo isso? E tal. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi prestar o mestrado e ver o que ia dar. Se der certo o mestrado, eu tento o doutorado, vamos ver o que eu vou fazer. E prestei o mestrado e passei também lá na Unicamp, né? Fiz o meu mestrado com a mesma orientadora que tinha me orientado durante a iniciação científica, a professora Maria Cecília Perrone, hoje aposentada. E eu gostei muito. E nessa época, a bolsa de mestrado era uma bolsa em que o aluno conseguia viver. Eu morava sozinha numa kitnet em Campinas e me mantinha. Meu pai, aí nesse momento, quando eu termino a graduação e vou para o mestrado, a bolsa do mestrado me mantinha sozinha. Eu morava sozinha, pagava aluguel. Acho que a bolsa era de R$1.200 e eu pagava acho que 300 de aluguel. Então eu vivia muito bem, eu assim, já era dona da minha vida, né? Olha, veja isso.
Eu comecei o meu mestrado em 1998. Como que isso mudou, né, de lá para cá? Porque hoje o aluno não consegue mais alugar uma kitnet. Não vou nem dizer em São Paulo, mas em Campinas, com o preço, com o que a gente, com o que o aluno recebe hoje, né, de bolsa de mestrado. Mas naquela época era possível e eu fiz isso. E aí, quando eu terminei o mestrado, teve um professor muito importante nesse momento, que foi o professor Jairo Nunes, que hoje é professor aqui, mas ele era professor lá, ele foi meu professor. E ele me incentivou muito a ir fazer o doutorado nos Estados Unidos. E ele falou, você deve ir, que lá você vai se dar bem. E eu fui, morrendo de medo, ainda não estava decidido, ai meu Deus, será que pesquisa para mim? Ainda não resolvi essa questão no final do mestrado. Mas aí eu fui, né? Eu fui aprovada na Universidade de Connecticut e na Universidade de Maryland, e decidi ir para Connecticut. Fiz o doutorado e lá eu tinha a bolsa da universidade que eu consegui juntar com a bolsa que eu recebia da CAPES aqui no Brasil. E também consegui viver só com o valor dessas duas bolsas, né? Connecticut, a Universidade de Connecticut fica numa cidade muito pequenininha, então o preço do aluguel, enfim, né, para se viver lá não era muito caro e eu consegui me manter, né, durante o doutorado. E aí no final do doutorado, eu terminei o doutorado em 2005, eu voltei para o Brasil e consegui uma bolsa da FAPESP de pós-doutorado, que também era um valor bom, né? Na verdade era um valor, eu acho que até hoje eles tentam fazer isso, é um valor que corresponde mais ou menos ao que é o salário de um professor iniciante na carreira, se a gente considerar o valor líquido, né, do salário. E aí eu casado, meu marido também pesquisador pela FAPESP, também de pós-doc, a gente conseguiu também se manter com a bolsa até a gente conseguir entrar na USP, né, por concurso. Então eu tive muita sorte, porque todas as vezes, né, eu consegui financiamento para minha pesquisa por bolsas, né, e as bolsas, no momento em que eu precisava, elas eram ainda num valor que o aluno conseguia, né, viver somente com elas. Eu não precisei em nenhum momento trabalhar fora, o que foi um grande privilégio, eu reconheço isso. Professora, existe algo que você gostaria de realizar enquanto pesquisadora, professora, na sua área? Nossa, muita coisa. Eu acho que eu tô num momento muito produtivo da minha pesquisa, eu tenho várias ideias, vários projetos que eu quero desenvolver, né? Trabalhando com muitos alunos, é uma característica até da pesquisa na minha área, né, que é a aquisição de linguagem, a gente sempre trabalha em grupo. Então eu tenho muitos alunos, né, então muitos projetos se desenvolvendo, muitas coisas que eu olho para frente e penso que eu ainda quero explorar. Então tem bastante coisa ainda para fazer. Você tem algum exemplo para nos dar? Poderia falar um pouquinho mais? Sim, bom, atualmente eu trabalho com crianças, né, em desenvolvimento, como elas desenvolvem a linguagem naturalmente, crianças monolíngues, né? E a minha pesquisa dos últimos anos, eu tenho olhado como a relação do desenvolvimento de linguagem, principalmente assim, de estruturas complexas, perguntas com subordinação, por exemplo, e como que isso se relaciona com as funções executivas do cérebro, né? Como memória, como controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Então, quanto que essas medidas que a gente consegue até tirar, né, de funções cognitivas estão relacionadas com o desenvolvimento da linguagem na criança, né? Então, tem variabilidade individual nas crianças sobre isso e a gente consegue perceber que não é livre essa variabilidade, né? O desenvolvimento da linguagem, a habilidade da criança com esse desenvolvimento tem relação com as funções executivas. Então eu explorei bastante o controle inibitório, mas eu gostaria de estudar flexibilidade cognitiva, memória, né, que é uma coisa que já é bastante estudada na fonoaudiologia, por exemplo, na psicologia, mas o olhar do linguista é diferente sobre essas coisas, né? Então a gente tem uma bateria de testes mais detalhada sobre as estruturas linguísticas que a gente consegue testar com as crianças e tentar relacionar isso com essas outras funções executivas. Então esse é um ponto. O outro é que a gente vê também que existe dificuldade, né? Alguns adultos, quando vão adquirir uma segunda língua, têm mais dificuldade que outros, cometem mais erros do que outros, e a gente também consegue relacionar isso com as funções executivas. Então um outro projeto, um outro trabalho seria tentar entender, né, quão importante é, né, essa questão das funções executivas para a aquisição de segunda língua. Não só para a primeira, mas para a segunda língua também. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil?
como quais são as principais diferenças entre as formações em faculdades estrangeiras e brasileiras, no caso da linguística? Bom, para graduação eu tenho, né, uma experiência mais limitada, porque quando eu fui para os Estados Unidos eu fui fazer o doutorado, né, e eu não prestava muita atenção no que estava acontecendo na graduação. Mas de modo geral, pensando nos Estados Unidos, que é o país com o qual eu tenho mais experiência, ou foi onde eu morei, né, por 5 anos e vivi o mundo acadêmico nos Estados Unidos, o que eles têm lá é a ideia do major e do minor, né? Então você seleciona um conjunto de disciplinas que vão ser o ponto mais forte, vamos dizer assim, da sua graduação, né? E um outro conjunto, um número menor de disciplinas de créditos, né, numa outra área que vai ser o seu minor, né? Então, a linguística em vários lugares é colocada pelos alunos como um minor, né? E alunos, sei lá, especialistas em literatura, em direito, em outras áreas que vão ter a linguística como ali a sua área, né, também de especialização, mas com um número menor de créditos. Então isso funciona muito bem, tem departamentos muito fortes nos Estados Unidos, então esses alunos têm a oportunidade de estudar com professores muito bons, né? Então é um ambiente muito estimulante, né? Tem sempre muito evento acontecendo, gente vindo do mundo inteiro, porque lá atrai, né? Meio assim, atrai pessoas de todo o mundo, né? Então, linguistas japoneses, chineses, indianos, enfim, do mundo inteiro, europeus vão para lá, né? Então, você acaba tendo experiências e fazendo, né, conexões com pessoas do mundo inteiro. Isso é muito rico. A gente aqui, de alguma forma, está mais periférico, porque não tem tanta gente, né, desses lugares vindo para cá. É um número bem menor se a gente comparar com o que acontece nos grandes centros lá nos Estados Unidos. Então eu acho que vale muito a pena, né, para o aluno, se ele tem a oportunidade de ter essa experiência lá fora, né, abre um leque, você consegue visualizar as coisas de uma maneira diferente, é sempre enriquecedor, né, para o aluno poder ir para fora. Mas mesmo aquele que não conseguir fazer uma habilitação, uma faculdade inteira, né, a nossa faculdade tem convênios, né, com várias universidades fora do Brasil, que ele pode ir, ficar um semestre, ficar um ano cursando disciplinas. E isso eu acho, já ajuda, já serve, né, para abrir esse leque, para abrir o horizonte desse aluno, né, para poder explorar mais coisas além do que o que ele vê aqui dentro do Brasil. E você poderia falar um pouquinho de algum autor ou alguma obra que foi a sua maior inspiração no universo da sua habilitação? Ou até literário mesmo. Sim, bom, na linguística, né, acho que um autor muito importante na minha área especificamente, que é a área de aquisição de linguagem, é o Chomsky. O Chomsky vem no final dos anos 50, começo dos anos 60, com uma ideia diferente, né, nova, sobre o que é a linguagem, a visão sobre como que a gente deve olhar para isso, né, que foi a teoria gerativa que começa ali naquela época, que joga luzes, né, sobre o processo de aquisição de linguagem de uma maneira muito diferente do que era feito até então e que torna esse estudo muito mais interessante, né, que é a ideia de que a linguagem de alguma forma está, né, no cérebro antes, a linguagem, né, está no cérebro antes de a criança ter experiência com linguagem, né, então de alguma forma o cérebro humano teria ali biologicamente, né, programado um módulo, né, para linguagem. Então, isso começa, essa ideia, né, inicial, claro que a ideia dele vem com várias outras coisas, não é só isso, mas essa visão do que é a linguagem traz perguntas muito interessantes para quem está trabalhando com a aquisição da linguagem. Né? Se existe no cérebro essa especialização e etc., como que a gente prevê ou como que a gente espera que seja esse desenvolvimento da língua. Então o Chomsky é, sem dúvida, o autor mais importante, eu acho, para a minha área e para o tipo de pesquisa que eu realizo hoje. Eu gostaria de perguntar de que forma a linguística ela pode ser um instrumento para estudarmos outros idiomas. A gente tem aqui no nosso departamento duas disciplinas, né, elementos de linguística 1 e elementos de linguística 2, que são oferecidas para os alunos do primeiro ano, né, os ingressantes. Os professores da linguística veem essas duas disciplinas como uma vitrine, né, é a nossa oportunidade de apresentar para o aluno, de explicar o que é linguística, as possibilidades de estudo da área, né? Mas não só isso, né? Então nós temos uma professora no departamento, a professora Esmeralda Negrão, e ela sempre fala isso. Elementos não é só a vitrine
né, de elementos de linguística não é só a vitrine para o aluno entender o que é linguística, mas é também para dar uma base para os alunos que vão fazer habilitação em línguas, né? Então, o aluno que faz italiano, francês, inglês e que tem uma base sobre fonética, morfologia, sintaxe, que é o começo que a gente tenta, né, passar para os alunos em elementos de linguística 1 e 2, ele consegue olhar para essas questões que vão aparecer da língua que ele está estudando com outro olhar, né, com o olhar do linguista, né, com o olhar, uma maneira de tentar analisar, de entender. A gente então tenta também colocar uma bibliografia sobre essas áreas para que os alunos possam consultar depois, né? Então a ideia é justamente essa também, de a linguística estar aqui não só para os alunos que querem fazer linguística, fazer pesquisa em linguística, mas para os alunos das outras línguas também poderem se aperfeiçoar no seu estudo da sua língua, né? Na questão sintática, fonológica, gramatical de modo geral, mas também de questões de semiótica, que a gente também tem no nosso departamento, né? E, enfim, tem vários enfoques que podem ser dados e a linguística tenta ajudar os alunos das habilitações de línguas com essas questões. E você pode falar um pouquinho pra gente em quais áreas um linguista pode atuar? Bom, a área primordial é a pesquisa, né? Então, o intuito é dar uma base aqui na nossa habilitação. A habilitação é muito forte, né? Tem todos os níveis, vamos dizer assim, né? Os grandes níveis aí de análise, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, até a semiótica, né? Que seria o nível do discurso. Temos as outras áreas relacionadas, né, com os níveis de análise, então linguística histórica, aquisição de linguagem, enfim, as outras áreas que vão dar para esse aluno da linguística uma base muito forte para ele poder escolher a área em que ele quer se especializar e fazer a sua pesquisa, né? Mas o que a gente percebe é que não é só, né, entre aspas, só a pesquisa que você acaba percebendo ali acontecendo, né? Então o aluno pode terminar a habilitação em linguística e ele acaba se interessando, por exemplo, pelo mercado editorial, né? Trabalhar com edição de livros, né? Tem os alunos que vão, inclusive, se interessar pelo ensino de línguas também. Você pode trabalhar com assessoria. Hoje a gente tem esse boom de línguas, de escolas bilíngues, ou escolas que estão interessadas em introduzir uma segunda língua para os seus alunos, e o profissional em linguística ele pode ajudar nessa implantação, né? Ele pode entender como que isso tem que ser colocado, né? Porque como linguista a gente entende como que tem que ser a exposição de uma criança, por exemplo, a uma segunda língua para que a aquisição aconteça, né? Então a gente tem esses trabalhos de consultoria para esse tipo de coisa, né? Eu acho que tem alguns alunos que também vão se interessar por ir para dar aula de línguas mesmo, né? Se ele já tinha uma língua e agora como linguista, né, ele consegue fazer aulas muito mais interessantes, né? Porque ele tem esse olhar de como explicar o que está acontecendo, os fenômenos, e aí não vira uma obrigação de não ter que decorar aquela matéria, mas poder entender o que está ali. Então, vira uma aula de linguística dentro da aula da língua, né? Então, eu diria assim, o foco principal é na carreira acadêmica, mas não só, né? O aluno consegue ir para outras áreas relacionadas a línguas, né, com a habilitação. E é possível se especializar em línguas indígenas? Como esse trabalho é feito e qual que é a sua importância? Nós temos, então, no nosso departamento, na nossa habilitação, uma disciplina chamada Línguas Não Indo-Europeias 1 e a outra Línguas Não Indo-Europeias 2, em que uma das nossas professoras, a professora Luciana Storto, dá aula sobre línguas indígenas, né? Então o aluno tem um ano todo com essas disciplinas em que ele vai aprender sobre as línguas, sobre trabalho de campo, né? Enfim, dá uma visão geral das pesquisas e estrutura de uma língua indígena. Claro que não dá para estudar todas as línguas, são muitas, mas ela vai dando ideia do que acontece. Mas essas duas disciplinas, elas passam por uma rotatividade que um ano é línguas indígenas e no outro ano é línguas africanas. Então, do mesmo jeito que a gente tem o trabalho do linguista trabalhando, estudando, investigando as línguas indígenas, né, também existe a área em que estuda línguas africanas, né? Enfim, línguas do mundo todo podem ser estudadas, né? Então, o aluno aqui na nossa habilitação, ele vai ter, dependendo do ano que ele escolher, ele vai ter línguas indígenas, no outro ano, se for num outro ano, ele vai ter
as línguas africanas, né? E a ideia é mostrar justamente isso, como que uma língua pode ser diferente do que a gente está acostumado a ver com inglês, francês, enfim, né, as línguas indo-europeias. Se você está numa língua muito diferente, quão diferente uma língua pode ser, né, em termos fonológicos, em termos sintáticos, enfim, né? Então esses especialistas vão tentar abrir a cabeça dos alunos mostrando esse tipo de coisa, né? Na pesquisa especificamente das línguas indígenas, né, o que acontece tem duas maneiras, né, do pesquisador atuar. Ele pode ir fazer o trabalho de campo, ir para a tribo, trabalhar com os informantes lá, que vão ser os falantes nativos, que vão, né, trabalhar e ajudar em análise, em coleta de dados e tal. Então, geralmente, esses pesquisadores vão em julho, né, para a aldeia e ficam lá o mês todo trabalhando. Então, depende da situação. Tem aldeia em que o pesquisador tem que ficar lá junto, né, dormir nos mesmos lugares que os indígenas dormem. Em outros casos, dependendo de onde é a aldeia, tem uma cidade perto, então o pesquisador consegue ficar na cidade e viajar para a aldeia, né? E algumas vezes também os indígenas vêm para São Paulo, né, ficam hospedados aqui em hotéis e trabalham, vêm para a universidade, né, eles aprendem como que é esse trabalho aqui. Então é uma troca, né? Não só o pesquisador vai e aprende sobre a vida e a cultura do indígena, como o indígena também tem a oportunidade de vir para cá e entender o que a gente está fazendo com a língua dele. Eu acho que isso amplia, né, a visão dele de quanto é importante a gente estudar todas as línguas, tentar catalogar, tentar, né, ter esse acervo das línguas possíveis. Principalmente no Brasil, a gente tem algumas línguas com poucos já falantes nativos, né, restantes, então essas línguas têm que ser catalogadas para que a gente não perca, né, informação sobre essas línguas. Mas então sim, o aluno interessado em línguas indígenas ou em línguas africanas, ele pode falar com o professor da área, né, da habilitação linguística, e começar uma iniciação científica para isso. Pode fazer mestrado, doutorado nessa área. A gente tem muitos alunos que já se formaram, né, em linguística indígena. Temos hoje ex-alunos nossos que, por exemplo, tem uma na Unicamp, que é professora na Unicamp, né? Então, eles já estão aí espalhados pelo Brasil, né, como pesquisadores da área, né? Então isso é um trabalho muito árduo, eu diria, né, porque você tem que trabalhar com um informante que não é linguista. Então você tem que, né, pedir os dados sobre a língua para alguém que nunca parou para pensar sobre a sua língua, né? Não é um trabalho trivial, exige aí várias técnicas que eles dominam, né, os pesquisadores dessa área, sobre como explorar isso, né? Mas é muito importante, como eu mencionei, nós queremos ter aí, né, um acervo, né, com todas as línguas possíveis que a gente conseguir, né, catalogar do Brasil. O Brasil tem muitas línguas indígenas que não foram estudadas ainda, né? E é importante, então, que a gente tenha um número grande de pesquisadores que vão para campo, para trabalhar, né, para a gente poder ter essa visão, né, de todas as línguas que ainda existem no Brasil. Professora, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito das pesquisas em línguas indígenas. Por exemplo, um aluno que se interessa pelo assunto, queira pesquisar, queira entender mais, ele consegue algum respaldo da universidade, tanto para ir para campo ou uma bolsa de iniciação científica, talvez? Você poderia falar um pouquinho a respeito? Sim, nós temos as bolsas de iniciação científica, de mestrado e doutorado, elas sempre são atribuídas com base na qualidade do projeto, né? Então, um aluno que chega com um bom projeto de pesquisa, em qualquer área, não só em linguística, né, indígena, ele vai ter, sim, a chance de ter a bolsa concedida, né? Então, nós temos, além das bolsas, para o aluno interessado em fazer a pesquisa e se envolve, porque a gente, como, por exemplo, a professora Luciana já tem muitos dados coletados, então muitas vezes ela não vai precisar, determinado assunto que ela está tentando investigar, ela não vai precisar voltar na aldeia para coletar mais dados, ela já tem, né, várias coisas aqui, o corpus já montado, que ela consegue analisar sem ir para lá. Mas se o aluno vem com um problema, uma questão que não foi ainda explorada na pesquisa da professora, e ele precisa, então, dessa viagem de campo para ir, né, coletar esses dados, nós temos verbas do Departamento de Linguística que podem ser concedidas, acho que a gente já concedeu. O aluno pode pedir para a FAPESP, por exemplo, se ele tem uma bolsa de pesquisa de lá, eles concedem verba para trabalho de campo, né? Então, isso é altamente reconhecido, né, pelas agências de pesquisa, que é importante que aconteça, e o financiamento acontece. Claro que ele é contingenciado, como, né, tudo no Brasil, essa pesquisa pode ser não financiada por questões
políticas de não ter verba, né? Mas hoje nós temos, os nossos alunos todos conseguem verba para realizar as pesquisas, né? A questão aí que mais importante, né, não é se é a pesquisa indígena ou africana, é a qualidade do projeto, né? Então, o aluno que vem com um projeto consistente, já com estofo, a chance dele conseguir é muito grande, independente exatamente da área. E é possível se especializar também em linguagens de sinais? Como esse estudo adentro da universidade? A gente tem acesso, a gente estuda essa questão aqui dentro, na habilitação? Sim, nós temos também um professor especialista, né, em língua de sinais, o professor Felipe, e ele trabalha muito ativo em pesquisa, né, sobre a língua de sinais. Então, no Brasil, a gente tem a língua de sinais brasileira, Libras, né, mas no mundo a gente tem várias línguas, né, de sinais, a língua de sinais americana, a língua de sinais israelense, língua de sinais italiana, etc. Né? Então, da mesma a Libras ou qualquer outra língua indígena é considerada, hoje, nem sempre foi assim, mas hoje nós entendemos que as línguas de sinais são línguas naturais. Né? As crianças, não falando da minha área de pesquisa, as crianças surdas, né, desde o nascimento, e que são expostas à língua de sinais desde o nascimento, elas desenvolvem a língua de sinais como uma criança ouvinte desenvolve a sua língua ouvinte. Né? Então hoje a gente tem as pesquisas em aquisição de língua de sinais, né, na fonologia das línguas de sinais, sintaxe das línguas de sinais, enfim, você tem, como qualquer outra língua objeto, né, falada, as línguas de sinais também são línguas objeto e são estudadas e exploradas. Então, aqui no nosso departamento, a gente tem também as disciplinas oferecidas pelo professor Felipe, né, a professora Ivani também trabalha com língua de sinais, né, e olhando para essa língua como qualquer outra, né, que é o que de fato elas são línguas naturais. Né? Também temos alunos fazendo iniciação científica com projetos com essas línguas, mestrado, doutorado, né? Inclusive a gente tem uma aluna de doutorado que foi a primeira aluna surda a defender um doutorado na USP, né? Ela defendeu na área de línguas de sinais e hoje ela é professora na Faculdade de Educação da USP, né? Então, uma professora surda, doutora formada no nosso departamento, que nos deixa, né, muito orgulhosos. Então, sim, né, as línguas de sinais, como as línguas indígenas, como as línguas africanas, como qualquer outra língua natural, é passível de ser estudada no nosso departamento. A gente tem especialistas nessas áreas todas, né? E são trabalhos muito bonitos, né, porque você consegue ir além do que a gente está acostumado de ver com as línguas indo-europeias, né? Que mostram, que reiteram essa riqueza, né, das línguas naturais, como elas são ricas, cada uma a seu jeito, né, mas são extremamente complexas e fascinantes. Qual é a sua vertente favorita da linguística? Uau, a minha vertente favorita? Olha, como linguista, eu acho que a gente sempre se interessa, a gente vê, né, os aspectos, as análises, e eu acho tudo muito interessante, mas claro que, né, eu sou especialista numa área específica, então é essa área que me atrai mais, né, que é a área de aquisição de linguagem. Né? Então, o meu trabalho é sobre como a criança desenvolve linguagem num espaço tão curto de tempo, né? Tão rápido, de maneira praticamente sem erros, né? E sem ter um instrutor, né? Que a gente tem muito essa visão de que o adulto ensina a criança linguagem, mas isso não é bem verdade, né? A criança, ela extrapola em muito o que ela está ouvindo, né? Ela faz aí análises linguísticas até para cometer alguns erros que elas cometem. A gente vê que esses erros são frutos, né, de análises sobre generalizações, de analogias que elas fazem, que não são nada óbvias. Então eu sou fascinada por essa área, eu adoro trabalhar com criança, então a gente vai muito, né, a gente também tem o trabalho de campo, que é ir nas creches e entrevistar as crianças para os nossos estudos. E essa parte é muito, muito gostosa, né, de interagir com as crianças. Então, se você gosta de conversar com criança, de interagir com elas, é uma área fascinante, né? Eu brinco com os meus alunos que uma tarde numa creche fazendo entrevista com crianças vale por não sei quantas terapias, porque você sai de lá leve, você sai de lá renovado, cansado fisicamente, mas mentalmente muito bem, né? Porque a gente vê assim como que é rico, né? Esse mundo em que a criança está inserida quando ela está
explorando linguagem. E a gente às vezes faz questionários, né, enfim, dinâmicas com elas para que elas respondam de alguma determinada maneira, para ver se elas entendem algum tipo de construção mais complexa. E as respostas vêm muitas vezes de maneiras surpreendentes que a gente não está esperando, então é muito enriquecedor, né? A gente aprende com as crianças, na verdade. Então, isso não, para mim, não tem preço. Professora, por que escolher a habilitação em linguística? A habilitação em linguística vai oferecer para o aluno, né, que está por essa habilitação, um leque de possibilidades, assim, de áreas em que ele pode, né, se especializar muito grande. Né? O nosso departamento, acho que é um dos departamentos mais completos no Brasil hoje, em termos de número de áreas, né, que são exploradas e estudadas. Né? Então, nós temos especialistas excelentes, né, em todas as áreas possíveis aqui para a gente. Né? Nós não temos todas as áreas da linguística, porque elas são, nossa, muitas, né? Seria impossível um único departamento ter especialistas em todas, mas é um departamento muito diverso, né? Então ele traz muitas coisas diferentes, né? Dando muitas oportunidades para os alunos do que eles podem fazer, né? Então o aluno não fica confinado, não, eu tenho que fazer, sei lá, semiótica porque só tem professor de semiótica, eu tenho que fazer fonética porque só tem... Não, a gente tem todos esses subníveis, né? Então desde a fonética até o discurso, a gente tem historiografia linguística, então e também a gente tem esse diálogo, né, com várias outras áreas. Você pode fazer disciplinas na antropologia, na história, né, na psicologia, na matemática, né, se a gente pensar na computação, na linguística computacional. Então é um aluno que pode fazer uma especialização olhando para vários lugares, não só dentro da FIFELESH, mas fora dela também, né? Então permite um enriquecimento, uma formação muito ampla, né? Assim, no primeiro momento, assim, de possibilidades que ele dá para o aluno. Mas uma vez que ele escolheu uma área dentro da linguística, ele vai ter como se especializar de maneira muito enriquecedora no nosso departamento. Então eu acho a habilitação muito rica, né, nesse sentido, e que também ajuda o aluno que estiver interessado numa língua específica, né? Então o aluno fazendo habilitação em linguística, se depois ele quiser explorar uma língua específica, ele vai estar num lugar muito mais, vamos dizer, especializado para poder fazer isso, né? Então ele fica numa posição privilegiada para poder fazer análises depois, estudar outras línguas. Então eu acho que é uma habilitação muito interessante.